Tem horas que a alma pesa. Você sente isso, não sente? Como se estivesse carregando uma mala cheia de culpas, traumas, pensamentos negativos e lembranças que insistem em doer. A vida vai passando, mas a alma vai se sujando, e ninguém nos ensina a fazer faxina por dentro. Hoje, eu quero te convidar a parar por alguns minutos e fazer algo essencial, uma limpeza espiritual. Não é misticismo nem ritualismo, é voltar às raízes da fé, é abrir espaço dentro de você para Deus agir. Vamos arrancar as ervas daninhas do coração, sacudir a poeira das dores antigas e deixar que a luz volte a entrar. Fica comigo até o fim deste vídeo, porque no final você não será mais o mesmo. Vai sair daqui mais leve, mais firme, mais vivo. E talvez, finalmente em paz. Não é porque você sorri por fora que tá limpo por dentro. A alma se contamina em silêncio. E às vezes, a sujeira que carregamos nem é nossa. São palavras que lançaram contra nós, promessas que não se cumpriram, feridas que ficaram abertas por tempo demais. A vida, meu irmão, não perdoa quem vive distraído. As más companhias, as escolhas erradas, os vícios pequenos que parecem inofensivos, tudo isso vai se acumulando como poeira nos cantos esquecidos de coração. Mas hoje, Deus está te chamando para uma faxina espiritual. Hoje é dia de purificação. Mas antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Eu escolho ser limpo por Deus. Isso ajuda muito esse conteúdo a alcançar mais vidas, que, como você, precisam reencontrar a paz interior. Juntos, podemos espalhar essa luz. A Bíblia diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Sabe por quê? Porque a sujeira espiritual embaça a nossa visão, nos impede de enxergar com clareza o propósito, a verdade, o caminho. Uma alma suja vive confusa, vive tropeçando. Quem não faz sua limpeza espiritual vive com o espírito abafado, como se Deus estivesse distante. Mas a verdade é que somos nós que nos afastamos, que empilhamos lixos sobre o altar do nosso coração. Tem coisa que você precisa largar, tem sentimento que você não deveria mais alimentar. Ressentimento, inveja, vaidade, orgulho, mágoas escondidas que você varre para debaixo do tapete da mente, achando que o tempo vai apagar. Mas o tempo não cura tudo. Quem cura é Deus. E Ele só entra onde há espaço, onde há arrependimento sincero, onde a porta é aberta com humildade e verdade. Sabe aquele quarto da casa que a gente deixa trancado, cheio de tralha, só acumulando? Assim também é com a alma. Há áreas da nossa vida que deixamos esquecidas, não tocamos mais, por medo ou por dor. Mas o Espírito Santo quer entrar justamente aí. Ele quer abrir janelas, deixar a luz entrar, sacudir os tapetes, limpar cada cantinho escuro da alma onde ainda mora a sujeira do passado. Mas para isso é preciso permitir, é preciso expor. E não pense que limpeza espiritual é só rezar ou cantar. Limpeza espiritual é confronto. É olhar para dentro com coragem, é reconhecer que tem pecado sim, que tem orgulho sim, que tem coisa errada que a gente já se acostumou. É quando você para tudo, fecha a porta do quarto, se ajoelha e diz: Deus, eu tô cansado de fingir, tira tudo que não presta de dentro de mim. Esse é o início da libertação. Há pessoas que vivem sobrecarregadas espiritualmente porque nunca pararam para esvaziar o coração. Vão acumulando tudo, decepções, frustrações, palavras não ditas, feridas não tratadas, e o coração vai ficando entulhado. Já não há mais espaço para alegria, para esperança, para fé. E o que era para ser um templo virou depósito. Um templo precisa ser limpo, reverenciado, consagrado. E você é templo do Espírito Santo. Não esqueça disso. Você lembra do que Jesus fez quando entrou no templo e viu que ele havia se tornado um mercado? Ele virou as mesas, expulsou os cambistas, repreendeu com autoridade. Sabe por quê? Porque o sagrado precisa ser respeitado. E o seu coração é lugar sagrado. Chega de permitir que qualquer pensamento entre. Chega de permitir que qualquer pessoa se instale na sua vida sem temor. Chega de ser casa suja, bagunçada, contaminada. A limpeza espiritual começa pela mente. O que você tem assistido? O que você tem ouvido? Que tipo de conversa você tem alimentado? Com quem você tem andado? Tudo isso suja. Tudo isso influencia. Quem anda no meio da lama não sai limpo.
E se você quer ver a Deus, se quer ouvir a voz do Espírito, precisa tirar o excesso de barulho, de distração, de pecado disfarçado de liberdade. Liberdade de verdade só existe em Cristo. Quando você faz sua limpeza espiritual, algo sobrenatural acontece. O peso sai, a confusão vai embora, a direção volta. A alegria que parecia perdida é restaurada. Deus começa a falar com você de novo e você sente, você percebe, você se emociona com o que antes nem fazia sentido. Porque a sujeira da alma, quando é tirada, dá lugar para algo novo, algo puro, algo santo, dá lugar para a presença. E a presença de Deus não divide espaço com o pecado. Ele entra onde há verdade, onde há arrependimento, onde há sede. Por isso, hoje, não resista. Comece agora mesmo. Feche os olhos, respira fundo e diga em voz alta: Senhor, limpa minha alma, me purifica, tira de mim o que te desagrada. Eu quero ser templo limpo, vaso puro, lugar de habitação da tua glória. Isso não é frase bonita, isso é rendição. Você já percebeu como, depois de uma faxina pesada na casa, tudo parece mais leve? Até o ar parece mais limpo. O ambiente muda, a sensação é outra. Pois na alma acontece o mesmo. Quando você permite que Deus entre com sua vassoura santa, com o seu fogo purificador, com o seu óleo curador, Ele não só limpa, Ele transforma. Porque Deus não se contenta em limpar o exterior, Ele vai fundo, Ele quer raiz. E muitas das coisas que você tem vivido hoje, essa ansiedade que não passa, essa tristeza disfarçada, esse cansaço que não se justifica, são sintomas de uma alma carregada. Você anda tentando resolver por fora o que só se resolve por dentro. Troca de cidade, muda de emprego, muda de relacionamento, mas a bagagem vai junto, porque a sujeira não está nas paredes, está no coração. Mas tem esperança sim. E a boa notícia é que essa limpeza não depende de dinheiro, de curso, de status, só depende de decisão, de vontade, de rendição. É você e Deus, é ajoelhar e dizer: Senhor, me limpa. E quando essa oração é feita com verdade, com quebrantamento, o céu se move, os anjos vêm para trabalhar na sua alma. O Espírito Santo começa a fazer o que homem nenhum pode fazer: transformar. Limpeza espiritual também é perdoar. Sim, é difícil. Sim, às vezes parece impossível. Mas guardar rancor é como tomar veneno esperando que o outro morra. Só faz mal a você. Quando você libera perdão, você tira um lixo enorme de dentro de si. Você abre espaço para a paz. Você quebra correntes antigas. O perdão não é um presente para quem te feriu. É um presente para você. Um presente de liberdade. E talvez você precise se perdoar também, porque muita gente carrega a culpa antiga, erros do passado, decisões mal tomadas, e vive com aquele sentimento de indignidade, como se não pudesse mais se aproximar de Deus. Isso é mentira do inimigo. A cruz de Cristo não tem prazo de validade. O sangue de Jesus limpa até o pecado mais profundo. Não há mancha que ele não possa lavar. Não há história que ele não possa recomeçar. Tem gente que acha que limpeza espiritual é só coisa de quem está em pecado pesado. Que engano! Até os que andam com Deus precisam se limpar, porque a poeira da vida alcança todos. O orgulho é sorrateiro. A vaidade se esconde até nas boas intenções. O julgamento, a crítica, a insensibilidade, tudo isso vai se acumulando. E se a gente não parar para limpar, uma hora entope. Uma hora o coração endurece. Por isso, faça da limpeza espiritual um hábito, um estilo de vida. Todo dia pergunte ao Espírito Santo: tem algo em mim que precisa sair? E ele vai mostrar, porque ele não é acusador, ele é consolador. Ele não aponta para te envergonhar, ele mostra para te curar. E quando você se rende, quando você obedece, quando você decide abandonar o que precisa ser deixado, o céu se abre, Deus sorri e a paz te envolve. E é importante dizer, limpeza espiritual também envolve jejum. Quando você jejua, você enfraquece a carne e fortalece o espírito. Você diz não para si mesmo e sim para Deus. E nesse lugar de renúncia, de silêncio, de dependência, algo poderoso acontece. A sujeira que parecia grudada começa a se soltar.
A luz penetra nas áreas mais sombrias e você começa a ver com clareza o que antes estava encoberto. A palavra de Deus é um sabão santo. Ela limpa, ela purifica, ela restaura. Quem lê a Bíblia com o coração aberto está constantemente sendo limpo, porque a palavra revela, confronta, consola e ensina. Se você quer se manter limpo, mergulhe nas Escrituras. Não abra mão desse alimento. Sem palavra, você vive fraco. Com palavra, você anda forte, firme e sensível à voz do Espírito. E não se esqueça, más companhias sujam a alma. Tem gente que é como mofo, onde chega, contamina. Você precisa ser criterioso com quem você anda. Nem todo mundo que sorri é amigo. Nem todo mundo que diz amém caminha na luz. Não é orgulho, é zelo. Quem quer viver limpo não pode andar com quem vive mergulhado na lama, porque a sujeira espiritual é contagiosa e você precisa proteger sua alma como quem protege um tesouro. Chegou a hora de você se posicionar, de tomar decisões, de fazer escolhas sérias, de dizer basta para tudo que está sujando sua vida. Talvez isso envolva apagar contatos, sair de grupos, cancelar conteúdos, mudar de hábitos. Doa o que doer. Perder o mundo vale a pena se for para ganhar a paz de Deus. Limpeza espiritual tem custo, mas o resultado é impagável. Vale cada renúncia, vale cada lágrima, vale cada passo. Não existe limpeza espiritual sem arrependimento. E arrependimento não é só um sentimento, é uma decisão. É quando a alma entende que errou, que se perdeu, que desviou e clama por um retorno. É o filho pródigo voltando para casa, sujo de lama, cansado da vida distante, dizendo: Pai, pequei contra o céu e contra ti. E o que ele encontra? Abraço, perdão, restauração. Porque o nosso Deus ama os que voltam. Ele ama limpar. Mas muitos não voltam porque estão presos à vergonha. Sentem-se sujos demais, perdidos demais, longe demais. Acham que Deus já desistiu. Mas isso é mentira. Deus nunca desiste. Ele é o Deus das segundas chances, das milésimas chances. Ele te quer de volta. Ele te quer limpo. Ele te quer leve. Mas você precisa dar o passo. Você precisa sair do chiqueiro espiritual e correr em direção ao Pai. E a limpeza espiritual precisa chegar também nas palavras. Tem gente que vive murmurando, reclamando, ferindo com a língua. E a Bíblia diz que a língua é fogo, é veneno mortal. Palavras sujas contaminam ambientes, destroem relacionamentos, enfraquecem o espírito. Você quer ser limpo? Então cuide do que você fala. Deixe que sua boca seja fonte de bênção, não de amargura. Fale vida, fale fé, fale com verdade. E quantas vezes também precisamos limpar o olhar, o modo como vemos as pessoas, como julgamos as situações, como interpretamos o mundo. A alma suja distorce a visão, torna tudo mais pesado, mais confuso, mais tóxico. Mas quando Deus limpa os olhos da alma, a gente passa a enxergar como Jesus via, com compaixão, com paciência, com misericórdia. A limpeza espiritual nos dá olhos novos, olhos puros. Existe também uma sujeira espiritual chamada distração. Sim, isso mesmo, distração. Quando você se envolve tanto com o que é passageiro que esquece do eterno. Quando passa mais tempo nas redes sociais do que na presença de Deus. Quando sua mente está tão ocupada que não ouve mais a voz do Espírito. Isso é sujeira, porque tira você do foco e te leva para o lugar da superficialidade, onde não há transformação. Mas hoje o céu está te chamando para despertar, para sacudir a alma, para fazer uma faxina completa. Não uma limpeza superficial para parecer santo por fora. Não. Deus quer uma limpeza de dentro para fora. Ele quer tocar nas feridas escondidas, quer varrer a poeira da infância, as dores da juventude, os traumas da vida adulta. Ele quer reconstruir você, te dar um novo coração, um novo espírito, um novo fôlego. E quando você faz essa limpeza, sabe o que acontece? A presença de Deus se torna palpável. Você começa a orar e sente, começa a cantar e chora. Lê a Bíblia e as palavras saltam da página direto para o seu coração. Tudo ganha sentido, tudo se alinha, porque a sujeira já não está ali para impedir. E onde há limpeza, há liberdade. Onde há santidade, há comunhão. Onde há arrependimento, há glória. E talvez agora, nesse exato momento,
O Espírito Santo esteja aí contigo, te mostrando áreas que precisam ser lavadas. Talvez ele esteja te lembrando de pessoas que você precisa perdoar, de coisas que você precisa abandonar, de lugares que você precisa deixar de frequentar, de hábitos que precisam morrer. Não ignore essa voz, ouça, obedeça, porque cada passo de obediência é uma vassourada na alma. Você não foi criado para viver sujo. Você foi criado para refletir a imagem de Deus, para ser templo, para carregar a luz. E luz e trevas não combinam, por isso limpe, tire a poeira, jogue fora os entulhos, abra as janelas do Espírito, deixe o vento do Espírito Santo soprar. Ele vai entrar, vai mexer, vai curar, vai restaurar, vai purificar. E o que era prisão vai virar liberdade. O que era caos vai virar ordem. O que era trevas vai virar luz. E agora, nesse momento de encerramento da parte 1, quero que você repita comigo em voz alta, com fé. Senhor, eu me rendo. Eu entrego tudo. Meu passado, minhas culpas, meus erros, minhas dores. Entra, Espírito Santo, e limpa minha alma. Lava meu coração. Queima toda a sujeira com teu fogo santo. Me dá um novo espírito, uma nova mente, uma nova vida. Eu sou teu, totalmente teu. Amém. E se essa oração te tocou, se esse vídeo está fazendo sentido, não vá embora sem antes se inscrever aqui no canal. Deixe o seu like e escreva nos comentários: eu escolho viver limpo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras almas que também precisam dessa limpeza. Você já limpou a alma? Agora precisa manter ela limpa. Porque não adianta fazer faxina e depois abrir as portas para a bagunça voltar. Tem gente que ora, chora, confessa, se arrepende, mas na semana seguinte está voltando para o mesmo lixo. O que adianta lavar a alma no domingo e sujar de novo na segunda? A limpeza espiritual precisa ser cultivada, precisa ser vigiada, precisa ser cuidada como quem cuida de uma casa preciosa. O Senhor te chamou para uma nova vida, não para repetir os erros antigos com palavras novas. A graça de Deus não é uma desculpa para continuar no pecado, é um convite para sair dele. E uma vez que você foi limpo, agora é seu dever proteger essa limpeza. Isso exige disciplina, exige vigilância, exige renúncia, mas principalmente exige amor. Quem ama a presença de Deus, cuida do templo onde ela habita, cuida da alma. Depois da limpeza, vem o enchimento. Deus não te esvazia para te deixar oco. Ele tira a sujeira para encher você de algo novo, de paz, de direção, de sabedoria, de unção. Mas o problema é que muita gente se limpa, mas não se enche. E aí, fica vulnerável. A Bíblia diz que quando um espírito imundo sai de alguém e encontra a casa vazia, ele volta e traz mais 7 com ele. A casa tem que estar ocupada, e ocupada com a presença. Você quer se manter limpo? Então se encha da palavra, se encha do Espírito, se encha de oração, se encha de louvor, se encha de santidade. Não existe neutralidade na vida espiritual. Ou você está sendo cheio por Deus, ou está sendo invadido por outras coisas. E tudo que não vem de Deus contamina, mesmo que pareça bonito, mesmo que soe inofensivo. Por isso, vigia, discerne, fuja da aparência do mal. E não tenha medo de perder. Tem gente que, ao começar a limpeza, percebe que vai ter que abrir mão de coisas que gosta. Pessoas, músicas, hábitos, vícios disfarçados. Dá medo, dá dor. Mas deixa eu te falar uma verdade. O que Deus tem para colocar é infinitamente melhor do que aquilo que Ele está pedindo para tirar. A gente só recebe o novo quando tem coragem de soltar o velho. A limpeza prepara o terreno para o milagre. E você vai ver isso. Quando você mantém sua alma limpa, sua mente clareia, suas decisões ficam mais acertadas, seus relacionamentos mudam. Você passa a atrair o que é de Deus e a repelir o que é do inimigo. Não é mágica, é consequência. Quando o Espírito habita num lugar limpo, ele guia, ele protege, ele fala. E quando ele fala, tudo muda, porque a direção de Deus é vida. Mas entenda, manter a alma limpa também significa aceitar o processo. Deus vai te moldar, vai te podar, vai te confrontar. E isso às vezes dói. Mas é limpeza também. Ele vai revelar feridas que você achava que estavam curadas.
Vai trazer à tona traumas esquecidos. Vai fazer lembrar de coisas que você preferia não tocar. Mas tudo isso faz parte, porque a cura não vem sem exposição. E a limpeza não acontece sem toque. Talvez você esteja passando por esse momento agora, um tempo onde tudo está sendo sacudido, relacionamentos rompendo, segredos sendo revelados, emoções à flor da pele. Parece caos, mas não é. É Deus limpando, é Ele mexendo nos cantos da alma que você nunca teve coragem de tocar. É Ele tirando o lixo que você escondeu por anos. Aguenta firme, não resista. A dor da limpeza é temporária. A paz que vem depois, eterna. E quando você estiver nesse processo, não se compare com ninguém. Cada um tem sua faxina particular. Cada alma tem suas manchas. Cada coração tem seus cantos escuros. Não se sinta inferior por ainda estar lutando. Não se ache superior por já ter vencido algumas áreas. Todos estamos em processo. E a graça de Deus está disponível para todos que desejam ser transformados. O importante é não parar, é continuar limpando. E aqui vai um conselho prático. Comece e termine seu dia com uma oração de limpeza. Algo simples, mas poderoso. Algo assim: Senhor, limpa meus pensamentos, limpa meu coração, limpa minhas atitudes. Que eu não me contamine com o que me cerca, que eu continue sendo o templo vivo da Tua presença. Faça isso diariamente. Isso é manter a casa limpa. Isso é viver em santidade. E entenda, limpeza espiritual não te faz melhor do que ninguém. Te faz mais leve, mais livre, mais conectado com Deus. Você não vai sair apontando o dedo para os outros. Vai sair estendendo a mão. Porque quem é limpo de verdade não julga, ama, não exclui, acolhe, não condena, ora. O limpo de coração vê Deus, e quem vê Deus passa a enxergar os outros com os olhos da graça. Tem uma coisa que pouca gente fala, mas precisa ser dita. Manter a alma limpa incomoda. Incomoda o mundo, incomoda o sistema, incomoda quem se acostumou com a sujeira. Você vai parecer radical, fanático, exagerado, mas não se engane. Pureza assusta quem vive em trevas. Santidade denuncia o pecado só por existir. E isso é normal. Jesus disse: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Não queira agradar todo mundo. Seja limpo diante de Deus. E outra verdade, nem todos vão entender o seu processo. Vai ter gente que vai zombar da sua mudança, que vai dizer que é só fase, que você está exagerando, que Deus entende, mas firme-se. Não negocie a limpeza da sua alma por aplausos humanos. Não vale a pena sujar o que Deus limpou só para se encaixar no ambiente. Quem nasceu para ser templo não cabe mais na imundície do mundo. Você tem dono, e ele te quer limpo. Depois que você se limpa, você se protege, porque o inimigo odeia ver um vaso limpo. Ele vai tentar te sujar de novo, vai tentar te distrair, vai tentar te enganar com pequenas concessões. Vai soprar mentiras no seu ouvido. Só um pouquinho não faz mal, você já está limpo demais, não precisa ser tão rígido. Mas não caia. Sujeira entra sempre pelas pequenas brechas. Tampe as rachaduras, feche as portas e vigie. Você já percebeu como a sujeira atrai mais sujeira? Uma casa suja parece chamar o pó, os insetos, o mofo. E assim é a alma. Quando você não limpa, começa a atrair o que não presta. Pessoas tóxicas, pensamentos negativos, atitudes destrutivas. Mas quando você limpa, o oposto acontece. Você passa a atrair luz, paz, direção, gente de Deus, palavras que edificam, sonhos que renascem. É um ambiente novo, uma vida nova. A limpeza espiritual também afeta o corpo. É isso mesmo. Quando a alma está pesada, o corpo sente. Dores sem causa, insônia, falta de energia, ansiedade constante. A alma grita e o corpo escuta. Mas quando o espírito é renovado, até o corpo floresce. O olhar brilha de novo, a respiração se acalma, a mente descansa. É tudo conectado. Você não é só carne, você é templo. E templo limpo tem saúde. Agora escuta, você precisa ensinar isso aos seus filhos, seus irmãos, seus amigos. Ensine que limpeza espiritual não é opção, é necessidade, é sobrevivência. Num mundo tão contaminado,
ser limpo é um ato de resistência, de coragem, de fé. Ensine com palavras e com exemplo. Mostre que é possível viver puro num mundo impuro. Mostre que é possível viver com o coração em paz, mesmo com o mundo em guerra. Mas não espere ser perfeito. A limpeza espiritual é constante. Sempre haverá algo para tirar, algo para ajustar, algo para alinhar. E Deus sabe disso. Ele não te exige perfeição, mas te pede disposição. Coração quebrantado, desejo sincero. E quando Ele vê isso, Ele age, Ele limpa, Ele transforma e continua limpando até o dia em que estaremos diante dele completamente glorificados, num corpo e alma eternamente limpos. Por isso, não se acomode, não pare no meio do processo. Não pense que já chegou. Sempre há mais o que Deus pode fazer em você. Sempre há mais luz para entrar. Sempre há mais sujeira escondida que precisa ser varrida. E quanto mais você se aproxima dele, mais você percebe o quanto precisa dele. É isso que te mantém humilde, dependente, quebrantado e limpo. E agora, nesse momento, pare tudo. Feche seus olhos. Respire fundo e ouça essa verdade com o coração aberto. Deus está te chamando para viver limpo. Ele não quer só te abençoar, Ele quer habitar em você. Mas Ele não habita em lugares sujos. Ele habita onde há reverência, onde há entrega, onde há arrependimento. Seja essa morada, seja essa casa, seja esse templo. E se você sente que precisa tomar uma decisão hoje, faça isso agora. Não adie, não jogue para depois. Deus está aqui, a presença dele está aí contigo. E você sabe, você sente, você ouviu tudo isso por um motivo. Nada é por acaso. Esse é o seu chamado para recomeçar, para limpar, para viver como sempre deveria ter vivido, em paz com Deus, em paz com você, em paz com os outros. Você não precisa de mais uma palavra bonita. Você precisa de um encontro com a verdade. E a verdade é essa: quem vive com a alma suja sobrevive, mas não vive. Anda, mas não chega. Sente, mas não se alegra. Respira, mas está sufocado. Porque só a vida verdadeira quando há limpeza espiritual. E limpeza exige confronto, e confronto exige coragem. Mas é nesse processo que Deus te refaz. Pare de fugir. Pare de correr daquilo que precisa ser enfrentado. Tem feridas que você tenta ignorar, mas que continuam sangrando. Tem traumas que você varre para debaixo da alma, mas que ainda doem. Tem pecados que você tenta justificar, mas que continuam contaminando. Hoje, Deus está te chamando para abrir a porta, para deixar Ele entrar com seu toque de fogo, de verdade, de amor e de restauração. E quando Ele entra, nada fica como estava. O que era pesado se torna leve. O que era escuro se ilumina, o que era morto revive, porque o Deus que limpa também vivifica. Ele não apenas tira o que não presta, Ele planta o que é eterno. Ele coloca nova esperança, novo sentido, nova missão. A limpeza espiritual não é o fim da estrada, é o começo de uma jornada com os pés lavados, o coração disposto e os olhos erguidos. Você foi feito para carregar a presença, e quem carrega a presença precisa andar limpo, precisa escolher o que ouve, o que fala, com quem anda, precisa se apartar do que contamina, precisa romper com o que atrasa, precisa renunciar até o que parece bom, se isso estiver impedindo o que é santo. Não é religião, é temor, é obediência, é amor por um Deus que é santo e que quer te fazer santo também. Mas lembra, santidade não é aparência, é essência. Não é tom de voz, é postura de vida. Não é estética, é decisão diária. É quando, mesmo sozinho, você escolhe o que é certo. É quando, mesmo sendo criticado, você permanece firme. É quando, mesmo sem aplausos, você continua limpo, porque sabe para quem está vivendo. E isso basta, porque o céu é o seu destino. E ele começa aqui, dentro de você. Agora note essa verdade na sua alma. Não existe vitória espiritual sem limpeza espiritual. Não adianta orar por bênção se a alma está cheia de lixo. Não adianta pedir direção se o coração está entulhado de orgulho.
Deus não despeja vinho novo em odre velho. Ele quer primeiro limpar, restaurar, renovar, só depois ele derrama. Você quer viver os planos dele? Então comece limpando o que te impede de recebê-los. E olha, isso não é fácil. Vão ter dias em que a sujeira vai tentar voltar. Vícios antigos vão bater a porta. Gente tóxica vai reaparecer. Situações vão te tentar, emoções vão te confundir. Mas quando isso acontecer, feche os olhos e lembre-se: eu fui lavado. Eu sou templo. Eu não volto para o lixo de onde Deus me tirou. Diga isso em voz alta se precisar. Declare, grite, proclame. A alma limpa precisa se posicionar. A limpeza espiritual também se fortalece no silêncio. Tem coisas que você não precisa responder. Tem guerras que você não precisa entrar. Tem comentários que você não precisa rebater. A alma limpa aprende a descansar. Aprende a deixar Deus lutar. Aprende a se calar quando o mundo grita. Porque quem tem paz não precisa provar nada. Só vive, só flui, só transborda. E quando você começa a viver assim, tudo muda. A família sente, os amigos percebem, o ambiente se transforma. Porque a luz que entra em você começa a sair de você. E essa luz limpa outras almas também. A sua limpeza espiritual se torna um canal de transformação para quem está ao redor. Isso é evangelho, isso é discipulado, isso é reino de Deus. É luz em meio às trevas, é cura em meio ao caos. E agora, para encerrar essa jornada, eu quero deixar com você uma lição que vai te acompanhar por toda a vida. A sujeira mais perigosa da alma é aquela que você se acostuma a conviver. Porque enquanto você reconhecer a sujeira, há esperança. Mas quando você se acomoda, se conforma, se acostuma, aí mora o perigo. Por isso, nunca deixe a alma se acostumar com aquilo que te afasta de Deus. Nunca aceite viver carregado quando Cristo morreu para te libertar. Nunca aceite viver cego quando o Espírito te oferece visão. Não aceite viver apagado quando você foi chamado para ser luz. Agora eu quero que você faça uma escolha, aqui, agora. Não para mim, mas para você. Diga em voz alta, mesmo que esteja sozinho: eu escolho viver limpo. Eu escolho ser templo. Eu escolho carregar a presença. Eu escolho renunciar à sujeira da alma. Eu escolho Deus. E se esse vídeo te tocou, se essa mensagem te confrontou, não vá embora sem se inscrever no canal, deixar seu like e escrever aqui nos comentários. A partir de hoje, minha alma será templo limpo. Isso ajuda essa palavra a alcançar mais vidas. E juntos, vamos espalhar essa luz que transforma, que liberta, que limpa. Se você chegou até aqui, é porque Deus te trouxe. Nada é por acaso. Essa palavra encontrou você porque o céu queria te lembrar que ainda há tempo, ainda há esperança, ainda há restauração. Que honra ter você com a gente até o fim desse vídeo. Você é importante, sua alma tem valor e sua história não termina assim. Muito obrigado por ouvir com o coração aberto. Obrigado por permitir que essa palavra entrasse na sua casa, no seu íntimo e tocasse em áreas tão profundas. Não esquece de se inscrever, curtir e comentar. Aqui no Luz e Palavra, estamos juntos nessa jornada de fé, de luz e de transformação. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.